e o versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amém? Pode se sentar, irmãos. Graças eu dou pela sua vida. E muito feliz de estar aqui, podendo cultuar com os irmãos pela segunda vez. Não sou, né, irmãos, muito bom de memória, mas alguns dos irmãos eu lembro quando eu estive aqui há aproximadamente uns 3 ou 4 anos atrás. O pastor Fabiano na época estava até em casa, né? Ele estava passando por uma dificuldade de saúde, mas Deus aprove de hoje ele estar aqui. Aleluia. E o senhor foi na fazenda, não foi? Parece que eu vi o senhor lá na casa do oleiro. Ou eu estou enganado? Não foi? Foi só vocês? Foi. Então só quero convidar o senhor, viu? Último sábado do mês. Não só o senhor, irmãos. Pastor Leandro. Aos demais irmãos. Culto na casa do oleiro é uma bênção. Já teve culto ali, dá 200 pessoas. Eu sou um pastor meio doido, viu, irmãos? Tem dia que lá amanhecemos lá. Umas par de noite. Umas vigílias que a gente faz. Para a honra e glória. O pastor Lucas esteve lá com nós quase todas, né? Foi uma bênção de Deus. Adoradores. Eu só sei adorar, irmãos. E eu vindo aqui, né, olhando os irmãos louvando a Deus e eu agradecendo. Eu falei, Senhor, muito obrigado que me chamaram para pregar. Porque se fosse me chamar para cantar, eu ia cantar o quê? Cantaram todos os hinos que eu canto. Aleluia, aleluia, né, irmãos? Aleluia, mas Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom e é fiel na nossa vida. Irmãos, eu quero falar um pouquinho com você o quanto você vale para o Senhor. Talvez, irmãos, na sociedade a gente até mesmo se sente excluído. Talvez nos dias atuais pessoas passam por você, trombam em você e nem te olham. Talvez no seu coração você pense assim, nossa, mas eu sou tão pequeno, para quê? O que Deus quer comigo? Irmãos, Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos chamou para ser pessoas diferentes. Deus nos chamou para cumprir o ID dele. Vire para o seu irmão e pergunta, você já fez a diferença hoje? Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Deus não nos chamou, irmãos, para ficar de braços cruzados, não. Deus nos chamou porque Ele valoriza a cada um de nós, a ponto de Ele dar o seu Filho unigênito. Tem noção do que é isso, irmãos? Dar o seu bem mais precioso por amor à minha alma e à sua. Então, irmãos, você não é qualquer um. Quem sabe o seu vizinho, quem sabe o seu amigo, quem sabe alguém até mesmo pode te menosprezar, mas você tem um Deus, eu tenho um Deus que deu o seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário. E através do seu sangue carmesim, nós alcançarmos a salvação, essa graça do céu. Você não é mais qualquer um, irmãos. Sabe por quê? Você tem um nome escrito no livro da vida. Aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. Quem sabe, irmãos, aqui na terra tem pessoas que têm em seu nome escrituras, grandes posses, riquezas, mas você tem seu nome escrito no livro da vida. E quando o Senhor voltar, aleluia, Ele vai abrir o livro e dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança. Porque tudo vai ficar aqui, irmãos. Devemos galardoar algo do céu para a nossa vida. Aleluia. Ser melhor que ontem. É possível melhorarmos. Todos os dias a qual o Senhor permite que eu e você acordamos, nós podemos fazer a diferença, nós podemos caminhar diferente, nós podemos, irmãos, trabalhar para o reino celestial, ganhando almas para o reino de Deus, aleluia, dizendo para essas pessoas que talvez seja a escória aos olhos humanos, mas Deus está olhando dizendo para mim, é uma alma, tem valor, eu dei o meu filho para morrer por ela, então você tem valor, irmãos, nós temos valor. Nós não somos mais qualquer um, irmãos. Somos alguém no coração do Senhor. Quando eu recebi esse tema, eu lembrei do hino.
E ele até me emociona, irmãos. Eu já tenho uma certa idade, eu lembro desse hino que ele fala assim, ó: quando Jesus estendeu as suas mãos para mim. Outrora nós estávamos jogados no lamaçal do pecado, perdidos no tempo da ignorância. Mas o Senhor, com seu olhar de ternura, aleluia, enviou um dos teus vasos, enviou uma mensagem, enviou uma palavra. Alguém disse para mim e para você, irmãos: olha, Jesus te ama, Ele quer transformar a sua vida, você tem valor. E você creu e hoje você está aqui, irmãos. Só que muitas das vezes nós criamos uma rotina e esquecemos quem realmente nós somos, esquecemos o porquê Deus nos chamou. Nós aprendemos a achar normal. Não, irmãos. Todo culto ele é especial a Deus. Eu venho aqui para dar o meu melhor, eu venho aqui para dar, aleluia, lugar para o Senhor usar a minha vida e a sua também, eu creio. Para que possamos sair daqui revestidos com toda a armadura de Deus para enfrentar as adversidades. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é um crente diferenciado. Aonde ele coloca a planta dos pés, algo é diferente. Ali tem luz, ali tem sal. Sabe por quê? Porque Deus ele te amou. Deus ele me amou primeiro, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, aleluia. Você tem noção o quanto é que a gente vale para o Senhor? Dinheiro nenhum pode comprar a sua alma, irmãos. O inimigo até pode tentar se levantar contra a sua vida, mas não adianta, ele vai se levantar para cair, porque Deus ele te ama de uma tal maneira. Quando eu vi aquele rapaz tocar aqui, irmãos, e algo brotou no meu coração. Eu acho tão lindo, irmãos, um jovem na presença de Deus. Porque poderia estar em qualquer outro lugar da face da terra, mas escolheu, optou em servir a Deus. Eu fico, irmãos, emocionado de ver a juventude hoje na igreja, na casa de Deus, louvando, entoando os seus louvores ao Senhor. Porque não é fácil, irmãos. O mundo aí fora está de braços abertos para poder receber. Só que tem um porém, irmãos. Aquele que é de Jesus, não adianta. Pode até sair. Porque um dia, irmãos, eu fui rebelde também. Saí da presença do Pai. Peguei aquilo que o papai tinha me dado e saí pelo mundo querendo viver a minha vida. Quebrei a cara. Só que tem um porém, irmãos. O filho pródigo, ele conhece o caminho. Aleluia. Não se preocupe não. Que eu vejo alguém, muitos rostos, mas eu tenho lembrança de alguns que eu não vejo aqui. Não sei se está cultuando ou não. Mas tem valor para o Senhor, pode ter certeza. Um dia ele volta. Um dia volta. Porque conhece exatamente o caminho, sabe aonde o Pai está. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus te amou, me amou de uma tal maneira a ponto de entregar o seu bem mais precioso, o seu filho, para ser morto na cruz do Calvário por os meus pecados, pelos seus pecados. E às vezes a gente fica se diminuindo, pensando que não é ninguém, pensando que ninguém gosta da gente. Irmãos, olha quanto Deus nos ama, olha quanto o Senhor te ama. Entregou o seu filho. Jeremias 33 vai dizer no versículo 3: clama a mim. Às vezes a gente reclama tanto para pessoas erradas, a qual não vai ajudar a gente, mas clama ao Senhor, porque Ele quer ter um diálogo contigo. Ele quer ouvir a sua voz. Gerson Rufino tem um pedido de socorro. É necessário, irmãos, que nós dobramos o nosso joelho,
e realmente rasgamos o nosso coração ao Senhor, dizer: papai, semana que passou, irmão, só Deus sabe, minha esposa, até mesmo os obreiros da igreja, sabe o quão difícil foi na minha vida esses dias passados. Mas eu tenho um Deus que me amou, eu tenho um Deus que tudo pode na minha vida. Louvado seja Deus, e hoje eu estou aqui de pé, louvando e engrandecendo o nome dEle. Porque a pressão do dia a dia, a pressão do trabalho, a pressão é grande, irmãos, o peso do chamado. É bonito estar sentado aqui na frente, mas ninguém sabe o peso, irmãos. O peso é grande. Sabe o que faz a gente continuar? A graça. Se não for a graça, a gente não consegue. A gente não prospera, a gente não avança. E você quer ver o coração encher de alegria do pastor, do pregador, do preletor, do músico, é quando uma alma rende aos pés do Senhor, irmãos. Essa é a recompensa nossa aqui na terra, é ver uma alma se rendendo aos pés do Senhor, irmãos. Faz com que a gente pense da seguinte maneira: estou trabalhando para o reino, eu estou galardoando almas. E o mais importante do que ganhar, irmãos, é cuidar dela, para que ela não vá embora. Eu sempre penso dessa forma. O importante não é somente ganhar, mas é cuidar. Cuidar dela, dos mínimos detalhes. Até ela começar a comer comida sólida, irmãos, aleluia. Porque aí eu sei que mesmo que sair fora da presença, um dia volta. Porque o anzol de Ezequiel está enroscado na queixada e Deus te ama, aleluia. Deus, Ele ama você, irmãos, você é muito valoroso. Você não é mais qualquer um, você é alguém no coração de Deus. Daniel e Samuel têm um hino que diz que você é especial. Talvez você não seja especial para o seu próximo, quem sabe para o seu amigo, mas você é especial para o Senhor. Você é especial para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que te chama pelo teu nome aqui, irmãos, quem sabe muitos até mesmo te chamam pelo apelido, mas o Senhor te chama pelo nome, aleluia. Pega na tua mão direita, te coloca de pé e diz: eu sou contigo. Você é alguém, irmão, do coração do Senhor, você não é ninguém não. Por mais humilde que nós sejamos, nós somos alguém. Alguém pode até mesmo parecer com você, alguém pode até mesmo ter quase a mesma voz do que você, mas a sua digital Deus deu só para você, irmãos. Você é exclusividade dEle, você é único, o Senhor te fez para Ele. Louvado e exaltado é o nome santo. Você é precioso para o Senhor. Nunca duvide disso e não aceite menos do que isso, irmãos. Você é filho de rei. Aleluia. Filho de rei. Aleluia. Não deixe que ninguém, irmãos, apague as promessas que Deus fez na sua vida. Se foi Deus quem fez, pode ter certeza, vai cumprir. Porque um dia eu recebi uma promessa, eu ainda era criança, mas eu lembro como se fosse hoje. Na época eu duvidei e disse assim: rapaz, mas esse camarada nunca me viu, pastor Leandro, como que ele está falando essas coisas? E não faz sentido. E hoje eu entendo cada palavra que ele me falou há 20 e poucos anos atrás, eu entendo. E eu sei que essas palavras veio do trono da glória, porque está acontecendo na minha vida exatamente o que ele falou. Ter o privilégio, irmãos, de cuidar de um povo que vai morar no céu, isso é privilégio. Por mais dor que causa, é um privilégio cuidar das almas de papai, aleluia. Levar uma palavra de ânimo, de conforto. Dizer: ei, eu estou contigo, assim como o Senhor está conosco. Hoje mesmo, antes de vir para cá, irmãos, estive no hospital. Fui ali orar por um membro que foi internado meio que às pressas, e eu pude ver ali o Senhor fazer a sua obra, e ele já está na casa dele, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu pude ver. Não tem alegria maior do que essa, irmãos.
Ah, mas eu estou cansado. Lembre-se que o nosso descanso não é aqui, irmãos. Nosso descanso é com o Todo-Poderoso. Aleluia. Você é especial, irmãos. Sabe por quê? Porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Aí fora tem um ditado que diz assim: o sol nasceu para todos, e eu até concordo, mas a sombra do Onipotente é só para quem está no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente chegou, irmão, só para a sua vida. Quem sabe você chegou aqui hoje desmotivado, desanimado, dizendo: Senhor, fala comigo. Eu pedi aqui para o Senhor, eu falei: Senhor, eu vim aqui, eu sei que eu vim aqui para falar do seu amor, mas eu quero ouvir a sua voz. E quando o presbítero cantou aqui esse último louvor, irmãos, eu pude sentir a glória de Deus, eu pude sentir as promessas de Deus se renovar na minha vida, porque eu sei que muitas coisas ainda vão cumprir. Isso vai nos dando injeção de ânimo, isso vai nos dando direcionamento, isso vai nos dando forças para continuar a caminhada. Louvado seja Deus. Irmãos, coloque uma coisa no seu coração: Deus nunca vai deixar de falar com você. E Ele conhece exatamente o seu limite e o meu limite. O dia que eu fui praticamente arrastado para a igreja, com o coração dilacerado, falando assim: hoje eu não consigo, o Senhor falou comigo, renovou as minhas forças e eu estou aqui. O Senhor de volta mesmo, irmãos, Ele nos surpreende. É no de repente Ele fala contigo. É no de repente Ele te traz uma bênção que você tanto espera. É no de repente. É assim. Ele não vai te avisar não, é de repente, irmãos. De repente eu fui curado numa campanha de oração. Foi de repente. De joelhos dobrados, o Senhor me curou. A minha família, por parte do meu pai, várias pessoas já morreram, irmãos, de câncer. E tudo com o mesmo sintoma. Começava com queimor no estômago. Meu avô tinha, meu pai tinha, e eu também tinha. E de repente, pastor Fabiano, em uma campanha de oração, eu fui curado para a honra e glória do Senhor Jesus. E de repente no culto da casa do oleiro, meu pai também foi curado. Oh glória, aleluia. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos ama. Ele tem o melhor para te entregar. Quem sabe a gente pensa que o melhor é carro, é casa, é dinheiro. Não, irmãos, o melhor é ter o nosso nome escrito no livro da vida. A garantia de entrar no céu pela porta. Isso é o melhor que nós vamos conseguir aqui, aleluia. Porque todas as outras coisas o Senhor chama de coisa. Mateus 6,33, se não me foge a memória, diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. O importante, irmãos, é ter o nosso nome, o meu e o seu, escrito no livro da vida. Aleluia. O importante é estar dentro da arca. Você reparou que a arca não tinha volante, não tinha leme? Por quê? Porque Deus te coloca dentro da arca, irmão, mas a direção é dele, aleluia. O dia que a gente tentar direcionar a nossa vida, a gente vai fracassar. Agora, o dia que nós nos entregarmos realmente e confiar no Senhor, assim como o Salmo 37, verso 5 está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor e confia, e Ele o fará. Pode ter certeza, irmãos, na sua mente pode ser que vai dar errado, mas na de Cristo pode ir, meu filho, porque eu estou contigo, aleluia. Deixa o Senhor te guiar. Deus disse para Abraão: sai da sua terra, Abraão, né? E da meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha que coisa de louco, né? Como que eu vou sair sem direção? E ele creu, irmãos. E ele disse mais: vou abençoar quem te abençoar, aleluia, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Se não entendeu, eu vou tentar melhorar. Não fique preocupado com quem está amaldiçoando a sua vida não, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo, aleluia. Dentre tantos Ele lhe escolheu, Ele te amou, Ele me amou. Então não se preocupe. Quando alguém olhar para você e diz: não vai dar certo,
Não vai dar certo. Eu costumo dizer na minha igreja: ei, seja profeta na sua casa. Diz, vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Os meus filhos são problemáticos. Eu falei, não fala isso não, irmãos. Fala que seu filho é uma bênção. Os meus filhos são do Senhor. Aleluia. Não aceite menos do que isso. Seja profeta. Porque Deus te ama. Aleluia. Crê no Senhor, e tu e tua casa será salvo. Diz a palavra do Senhor, irmão. Foram 25 anos. 25 anos para minha família estar toda dentro da casa do Senhor. Eu tenho uma irmã, irmãos, que só o sangue do Cordeiro, aleluia, graças a Deus o Senhor teve um encontro com ela. Graças a Deus. Ela não está aqui, mas olha só o sangue de Jesus, viu? Quando nós morávamos aqui na Cacilândia, morei aqui com a minha avó durante 1 ano, se não me foge a memória. Aí eu fui embora, ela veio para morar com a minha avó. Foi pouco tempo, a minha avó falou, vem buscar, porque eu não quero não, porque só o sangue de Jesus. Ainda bem que o Senhor, irmãos, teve um encontro, mas nós nunca deixamos de orar por ela. Não tem aquela ovelhinha que dá trabalho? Pensa numa bichinha que dava trabalho. E hoje, louva a Deus, irmãos, tem 3 filhos lindos. Meu cunhado para mim é como se fosse meu irmão. Me ajuda, meu secretário. Então vale a pena, viu? Porque o Senhor fez promessas e foram 25 anos para Ele reagrupar e colocar tudo num só aprisco. Mas a promessa aconteceu, viu? Não temas, não duvide da promessa. Não duvide. Pastor, mas está demorando muito. Não, irmãos. Deus sabe exatamente a hora de te entregar. Talvez se Ele te entregar agora, você não vai nem saber fazer. Esse espaço, irmãos, eu chamo de preparação. Esse espaço eu chamo de amadurecimento, para que você possa receber aquilo que o Senhor tem para te dar. Louvado seja Deus. Para a gente não desperdiçar, para a gente dar valor. Hoje eu valorizo o sangue, irmãos, de Jesus, cada gota derramada lá na cruz do Calvário por mim, porque eu sei que Ele me amou, e eu sei que eu tenho valor, irmãos. Eu sei que eu tenho valor, que a minha alma vale mais do que o mundo inteiro. Assim como você vai sair daqui dessa noite também sabendo, você é valoroso, você é alguém no coração de Deus. Por menor que você sinta ser, você é alguém no coração de Deus. Talvez você esperava que hoje, irmãos, um pastor pentecostal, né? Eu gosto de ver. Eu malemar consigo falar, irmãos. Mas eu sei dizer que Jesus é bom, que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com fogo. Ele batiza com fogo, Ele batiza com o Espírito Santo, irmãos. Coisa boa é sentir a presença, a graça, o poder de Deus na nossa vida. Não tem poder maior do que esse. Poder sentir parte do céu. Quando você adora, quando você se entrega, quando você está cheio de Deus, você consegue sentir parte do céu, irmãos. Aleluia. Parece que o céu se abre, parece que o chão você sai dele, e a graça de Deus, ela enche o lugar, batiza, renova, cura, converte almas. O Senhor uma vez me prometeu um povo, irmãos, e um povo grande, e meus olhos se encheu de alegria. Eu disse, que bênção, vou cuidar de uma igreja grande. E aí eu comecei a focar somente naquilo, no crescimento, no crescimento, no crescimento. Isso é uma escola, viu, irmãos? E aí, em vez da igreja crescer, pastor Fabiano, parece que o povo está vindo embora. Em vez de crescer, o povo está indo embora. Eu falei, meu Deus, mas essa promessa está invertida, né? E a gente corria atrás, ganhava 1, saía 2. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Até que um dia o Espírito Santo de Deus me pegou, irmãos. E me levou lá onde é que está escrito assim, eu plantei, Apolo regou, e todavia quem dá o crescimento é Deus. E me fez realmente entender o que essa palavra quer dizer.
E me fez entender que eu estava focado, irmãos, naquilo que não era para mim focar, que era o crescimento. O crescimento quem dá é Deus. Aí parece que eu abri os olhos e falei, rapaz, eu estou fazendo errado. 2 meses depois nós tivemos que alugar outro salão que já não cabia mais gente. Aleluia. Porque a minha função é regar, a minha função é plantar, mas o crescimento quem dá é Deus, irmãos. Talvez você prega a palavra, talvez você fala do amor de Deus e quer que veja a igreja cheia, quer ver a igreja. Não, irmãos, não se preocupe, faça a sua parte, deixa que Deus faça dele, faz a sua parte, deixa que o Espírito Santo haja na igreja e faz acontecer. Não foque naquilo que é para você focar. Jesus, ele nunca precisou de ajuda, nunca. Agora eu preciso adorar Ele, irmãos, porque Ele deu a sua vida para salvar a minha. Ele deu a sua vida para ter o meu nome e o seu escrito no livro da vida. Então eu tenho que adorar. Deus não faz barganha, Deus não faz troca. Para a glória descer eu preciso glorificar a Deus. Para a glória acontecer na minha vida, primeiro eu preciso fazer para Ele, aleluia. E isso não é uma troca. Quanto mais eu faço, mais Ele abre o céu em seu favor. Quanto mais eu falo do amor de Deus, mais Ele vai cuidando dos seus e dos meus. Não se preocupe não. Deus, Ele te ama. Glória a Deus. Assim como Ele também me amou e me ama. Porque um dia eu estava lá no lamaçal do pecado, irmãos, e Ele olhou com seu olhar de ternura e me chamou. Eu não pude suportar. Eu não sei se aqui todo mundo é crente, irmãos. Se for uma bênção de Deus. Eu não sei se todo mundo aqui já é evangélico. Eu não sei se tem algum visitante que está visitando. Mas se tiver, deixa eu trazer algo do céu para a sua vida. Irmãos, a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida foi levantar o meu braço, negar a minha própria vida para viver a vida que Cristo tem para mim. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu não me arrependo sequer um dia. Eu me arrependo de não ter vindo para os caminhos do Senhor mais cedo. Porque eu sei que eu estou escondido, irmãos, no esconderijo do Altíssimo. Talvez você não vai aparecer muito. Talvez você não vai ser chamado para pregar em muitas igrejas. Ou para louvar em muitas igrejas. Só que tem um porém, irmãos. O seu nome está lá no livro da vida. Não se preocupe não. Porque um dia todo olho vai ver. Aleluia. Um dia todo olho vai ver. O Senhor abrir o livro e chamar você. Filho, vem aqui. Seu nome está escrito no livro da vida. Entra no céu. Aleluia. O céu é teu. Aleluia. Irmão, você é um cidadão celestial. Porque Jesus deu a sua vida para salvar a mim e a sua. Você não é daqui, irmãos. Nós não somos daqui. Nós somos forasteiros, peregrinos. Nós somos cidadãos do céu. Amém? Jesus te ama. Nunca duvide disso. E eu quero terminar cantando para você assim, ó. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus.
quando Ele estendeu. Jesus está com as mãos estendidas nessa noite sobre sua vida, irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jesus está com as mãos estendidas sobre sua vida. Tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Tem alguém que somente veio visitar? Não se sinta pressionado, irmãos. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é segundo a vontade do Espírito. Tem alguém aqui que precisa renovar a aliança? Pastor, eu sinto que eu preciso voltar. Eu preciso reformar a aliança que um dia eu quebrei. Irmãos, o Senhor não quebra a aliança, viu? Quem quebra é a gente. Se tem, vem aqui. O Senhor, aleluia. O Senhor te ama, irmãos. O Senhor, Ele te ama. Glória a Deus. Se não tem, eu vou me render aos pés do Senhor, agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Eu vou pedir para a igreja, irmãos, quando for orar, apresente a minha vida, pois eu sou carente de oração. Nós vivemos pela graça, irmãos. Favor não merecido, mas que eu dou valor todos os dias. Em vez que o inimigo vem tentar afrontar a nossa vida, o nosso ministério, e se a gente não estiver revestido, irmãos, com toda a armadura de Deus que o Efésios 6 está escrito, a partir do versículo 10, a gente acaba dando crédito para o que o inimigo fala. Eu trabalho em usina, irmãos, e ali tem aproximadamente 800 pessoas trabalhando direto. E mais indiretamente, umas 200, deve ser mais de 1000 pessoas, não é fácil. A gente, muitas das vezes, é zombado, muitas das vezes a gente é criticado. Certa feita, escutei um superior meu dizendo assim: eles não prestam nem para beber. Eu olhei para ele e falei: mas eu vou prestar para morar no céu. Aleluia. Não presta nem para beber, mas vou chamar ele para ir. Falei assim: hoje eu bebo. Sabe o que eu bebo, irmãos? Oh, glória, aleluia. Eu bebo o meu reforço espiritual a todo mês. Sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu dou valor em cada gota. É renúncia, irmão. Servir a Deus é renunciar mesmo as coisas que vão ficar aqui, as coisas terrenas. Acreditando, irmãos, que tem um lugar maravilhoso para mim e para você. Amém? Sou grato a Deus pela vida do irmão Alessandro. Que Deus possa abençoar o corpo de obreiro da Igreja Batista Unida. Eu sinto que eu estou em casa aqui, viu, irmãos? Da igreja que a gente sente que não, parece que não cabe a gente. E aqui parece que eu estou lá na Renascer. Aleluia. Né? E a Igreja Renascer está de portas abertas, irmãos, para receber os obreiros, né? O pastor. É um prazer te conhecer, pastor Leandro. Já ouvi muito falar do senhor. Eu fui pastor da Madureira durante 4 anos. Ministério de Campinas. Né? E hoje eu sou da Renascer. Pastor Fabiano, também é um prazer conhecer o senhor, corpo de obreiro. Dei falta de um aqui, rapaz. O Zé Roberto não está mais aqui? Oh, você viu como é que eu estou bom de mente? Eu lembrei dele, né? Zé Roberto, aniversário da filha. Mas deixa um abraço para ele em nome de Jesus. E que Deus possa falar no seu coração, irmãos. O Espírito Santo possa falar aquilo que eu não consegui. Volto a dizer, sou muito simples. Não sei nem falar. Mas sei que Jesus é bom, salva, cura e leva para morar no céu. Meu muito obrigado.